Programa Falando Sério, com nosso amigo César. Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Aratuípe, nesse momento tão importante, para começarmos a nossa audiência pública para tratar das estradas vicinais em parceria com a CEINFRA. Estamos aqui com vários representantes da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado, e também com a população, com vários representantes de associações, de comunidades, vereadores e outras lideranças, para discutirmos e chegarmos a prioridades de estradas que precisam de obras estruturantes para que a gente possa, através dessa parceria do governo do estado, com esse empréstimo com o Banco Mundial, para que a gente possa executar essas obras no município e melhorar as nossas estradas. Gostaria também de agradecer a presença do programa Falando Sério, nosso amigo César, que veio aqui nos prestigiar e fazer a divulgação do nosso grande momento com a nossa população. Agora fiquem com as imagens do nosso evento. Vamos fazer 3 contornos rodoviários, ou seja, construir 3 alças que contornarão as cidades de Nazaré, de Valença e de Camamu, que é onde está o maior problema de tráfego na região, os maiores gargalos logísticos, como a gente chama, na região. Tá? Passar por Nazaré, por Valença é um desespero você entrar em Valença. Então aquela carga pesada toda que só quer cruzar, aquele viajante que só quer passar e ir embora, ele vai ter a opção de contornar. Isso é caro, é um investimento altíssimo, mas está no âmbito do programa. Outros municípios que estão ao longo da PA, da 001, eles vão receber projetos executivos de engenharia para contorno, não vai ser feito contorno agora. Mas com o projeto em mãos, havendo recurso do Estado, o Estado vai procurar fazer esses contornos. Eu estou dando para vocês uma ideia do que é o programa, o ProRodovias, é uma ideia assim. Vai se fazer restauração e manutenção de grandes corredores rodoviários com contratos de 8 anos. Então são contratos muito caros, contratos na base de 200 milhões de reais, 250 milhões de reais. São contratos muito caros. A gente já fez isso antes, tá? O governo do estado saiu recentemente de um programa chamado Premar 2, não sei se vocês ouviram falar, mas o Premar 2, ele fez a restauração e manutenção com contratos de 5 anos da nossa BA-001. Entre Nazaré e Ilhéus, houve 3 contratos que trataram aqueles trechos ali, fizeram a recuperação do pavimento, uma recuperação funcional, colocaram o pavimento em dias e fizeram a manutenção por um determinado tempo. Ainda tem contrato vigente, está fazendo a manutenção. Esse contrato aqui de Nazaré até Valença, ele está vigente. Tem uma empresa cuidando dele. Isso tudo no âmbito do Premar, que foi o programa passado. Esses programas, pela segunda vez, a gente conseguiu, e aí vai para o que nos interessa mesmo, a fundo nessa reunião. Esses programas, nós conseguimos destinar verbas, destinar recursos que deveriam ir para o patrimônio do Estado. Nós conseguimos negociar com o banco que uma parte desses recursos possa servir ao patrimônio de alguns municípios do Estado. No caso, 51 municípios nesse caso aqui. O programa antigo nós fizemos 64 municípios. Nesse programa nós vamos fazer 51 municípios, em que nós vamos atuar nas estradas vicinais do município, em algumas estradas vicinais do município. Vocês vão entender por que também. Tá? Então, nós já fizemos isso antes, estamos repetindo, e esse encontro nosso aqui é um encontro de trabalho em que, dentro do programa ProRodovias, é necessária para essa participação, para a gente poder trazer um recurso, que é um recurso carimbado para o Estado, você poder trazer para o nível do município, nós precisamos fazer uma ausculta à população. Então, é uma exigência do banco com a qual nós concordamos na negociação. Já foi feito antes, já fizemos em 27 municípios da Chapada Diamantina, já fizemos em 10 municípios do Sertão do São Francisco, e estamos aqui hoje em Aratuípe, quase que completando os 14 municípios que fazem parte do consórcio Baixo Sul. Tá? Serão aqui nessa região 14 municípios
que estão consociados ao CIAPRA. Nosso Roberto ali, representante do CIAPRA, vem dando apoio também para a gente nessa agenda. Tá, gente? Então, parte do recurso do Pró-Rodovias, ele vai ser destinado aos 51 municípios do estado, dentre eles Aratuípe. Ok? Sobre o Pró-Rodovias, eu acho que é suficiente todo mundo entender o que é que trata o programa como um todo. Especificamente, o que é que nos traz aqui para essa consulta pública? O que nos traz aqui é que nós temos um conjunto de obras que podem ser feitas para melhoria de estradas vicinais nesses municípios. Tá? Mas é todo tipo de obra. Vocês vão asfaltar a estrada, vão patrolar, fazer patrulhamento, botar um cascalho. Não, não é essa a obra que a gente faz. E esse é também um acordo de negociação com o banco. A gente entende que essas rodovias vicinais, elas, na maior parte do tempo, você transita sobre essas rodovias. Você passa sobre essas rodovias. Não passa reclamando. Porque as condições são das melhores, né? Isso é geral em todos os municípios da Bahia. Quebra o carro, vocês reclamam, é desconfortável. Se vai um paciente doente, vai sofrendo dentro de uma ambulância com saculejo, mas você passa. Você sai de um ponto, chega no outro. O que é que impede a um evento no ano, uma ocorrência no ano, que impede, às vezes, que você trafegue por essa estrada? Ele interrompe a estrada. Água. O que é que interrompe a estrada? A gente não tem terremoto para estourar ali. O que é que interrompe a estrada? Água. Muitas dessas estradas, a água vem para interromper mesmo. Ela cria grandes atoleiros na estrada, que impede a passagem dos veículos. Às vezes nem tração animal, nem tração animal com carroça se consegue passar. E em alguns casos, aquele rio que está ali quietinho, ele sobe, invade a pista e cruza a pista. E aí é que ninguém passa mesmo. Muitas vezes isola as comunidades. Tem comunidades que ficam isoladas 2, 3 dias, às vezes mais tempo do que isso. E às vezes são atoleiros que impedem a passagem por 2, 3, 4 horas. Isso causa grandes prejuízos. Uma criança que está esperando o transporte escolar e que justamente naquela manhã que ela ia para a escola, o transporte não pega e não leva, é um prejuízo para a criança e é um prejuízo para a sociedade. Porque a criança, sem estudar, é um grande prejuízo para a sociedade. Então, observe que o objetivo do banco não é fazer o objetivo do projeto, o objetivo do Pró-Rodovias, estradas vicinais, não é fazer aquilo que a prefeitura normalmente faz. A prefeitura já tem no orçamento aqueles programas que são destinados a patrulhamento, a encascalhamento de via, aquelas melhorias pontuais, sabe que vai chover, vai ali, já dá uma melhorada para resolver. Não. Isso daí, inclusive, gente, é o que a gente chama de custeio. É a prefeitura, é como pintar a casa. Você está sempre pintando a casa, sempre trocando o piso. Isso é custeio. Quando você vai fazer algo que modifica o valor da casa, é o que a gente chama de investimento. Vou construir uma casa em cima da casa, vou construir outro andar. A nossa proposta é trazer investimento, trazer equipamentos que possam suplantar, possam eliminar aqueles pontos de alagamento nas vias. Compreendendo isso, se vocês compreendem que nós vamos atuar sobre estradas vicinais, e se vocês compreendem que nós vamos atuar sobre estradas vicinais que atolam ou que alagam e que impedem com esse alagamento, com esse problema de água, impedem a passagem dos veículos, vocês entenderam 70% do que a gente tem para dizer para vocês. Certo? Por quê? Porque nós não conhecemos o município de vocês. Quem conhece são vocês. Por isso que a gente veio ouvir. Tá? Uma outra opção era sentar com o prefeito, com o vereador e discutir ali. Não é essa a proposta. A gente tem que ouvir, a gente prefere ouvir a população, embora sentados aqui, nós tenhamos o secretário, nós temos os vereadores, que aqui estão como população, não como vereador secretário. Então, vão poder ser ouvidos também. Tá certo?
Nós não conhecemos isso aqui, nós não conhecemos a Aratuípe, a gente não sabe o que é que tem, qual é o problema que tem, quem sabe são vocês. Então a nossa expectativa hoje, e esse é o nosso trabalho aqui, vocês compreenderem que a gente atua sobre as estradas vicinais, atua sobre pontos de alagamento, e vai ficar muito mais claro quando nosso engenheiro explicar que tipo de obras a gente faz. A gente não tem um painel aqui, mas eu acho que aproximando aqui todo mundo consegue ver. A gente vai projetar aqui e vocês conseguem ver os tipos de obras. E aí vocês vão entender melhor. Mas por que a consulta? Porque, gente, a gente está chegando com um recurso para o município. Esse recurso é um recurso bom? É. Principalmente considerando como ele chega. Né? Nós estamos trazendo o recurso, dizendo, nós vamos fazer tudo que eu preciso é de uma consulta. Tá joia. Tá? Só que esse recurso, com absoluta certeza, e eu dou certeza para vocês, certeza assim, né? Porque também não conhece, mas vocês devem ter muitos problemas aqui. E muito provavelmente o recurso não será suficiente para tudo. Quando a gente tem alguns problemas para resolver e não tem recurso para tudo, o que é que a gente costuma fazer? Priorizar. Eu não tenho dinheiro para construir mais um piso na minha casa, para fazer uma laje e construir um quarto em cima. Porque primeiro eu tenho que comer, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que comprar o fardamento e o material escolar do menino, eu tenho que guardar um dinheiro para o caso de uma emergência médica, né? Eu tenho que fazer outros atendimentos e aquilo que vai sobrando eu faço. Não é assim que a gente faz? Quando a gente faz essas escolhas, nós estamos priorizando, dando prioridade aqui. Então o que a gente vai fazer aqui é dar prioridade. Quantas estradas vocês têm aqui? Tem mais de 10 estradas? Então o que é que a gente tem? Veja, a gente tem um painel aqui que a gente sabe que mais do que 10, e aqui é uma consulta que tem pouca gente, então, muito provavelmente vai surgir menos de 10. Vão surgir menos de 10. Aqui é que vai ser priorizado mesmo, porque não tem tanta gente assim, tá? E vai ter votação. Tem votação. Então, quando a gente faz mais do que isso, você não está priorizando. A experiência da gente mostra que às vezes a gente abre painel porque o pessoal grita, exige muito, faz 16 estradas, umas 4, 5 não tem nem voto. A pessoa que foi lá e indicou, nem ele votou na estrada dele, porque viu que não vale a pena. Que não, assim, é melhor eu olhar, ou é melhor olhar para o meu vizinho, ou então o cara diz assim, eu só tenho meu voto aqui, é melhor eu votar com o meu vizinho e ajudar ele, porque os outros ali já se organizaram. Isso é uma dinâmica de uma consulta. Então o que nós vamos fazer aqui é permitir que alguns de vocês indiquem trechos de estrada e depois nós vamos escolher dentre esses trechos aqueles por onde a gente vai começar a trabalhar. Tá? Como é que a gente vai escolher? Com base no voto e com base em outros critérios. Por exemplo, tem quilombola no município? Aratuípe tem comunidade quilombola reconhecida pela Comadre? Não. Está em processo de reconhecimento? Ainda não, a gente está conversando com a associação. Está conversando. Mas eles se reconhecem como quilombolas? É uma longa luta, né? Bom, para fins do direito que tratam programas financiados com o Banco Mundial, a gente tem que ter atenção a comunidades quilombolas, comunidades tradicionais. No caso, comunidades quilombolas e indígenas a gente já está tratando de outra forma no programa. Mas a comunidade quilombola, mesmo sendo reconhecida, é bom a gente ficar atento se aquela estrada, se alguém aqui vai citar uma estrada que passe por eles. É bom sinalizar para a gente dar uma olhada nisso, tá certo? Então, assim, comunidade quilombola e voto é o que vai priorizar a estrada aqui. Eu vou passar a palavra para a Rômio. Rômio vai explicar os tipos de obra que a gente faz. E aí vocês vão entender e vão lembrar, olha, tal estrada precisa de um serviço desse. E aí vão compreender melhor antes de a gente partir para a próxima fase, que é a indicação das estradas. Beleza? Do que eu falei aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Está tudo claro? A qualquer momento, se tiverem dúvida, é só perguntar. Tá certo? Boa tarde, gente, tudo bem? Como é que tá? Tá todo mundo estudando, né? Vamos ver se tá pertinho. Mas tá funcionando aí, se quiser, já tá.
Deixa a linha ligada embaixo. Alô, boa tarde. Pronto, agora ficou bom. Tudo bem com vocês, né? Gente, eu vou explicar para vocês a tipologia de obra que a gente pode aplicar, né, executar aqui no município de vocês, que é o nosso catálogo de soluções. Vamos lá. Em relação à estradas vicinais, a equipe da CEINFRA, junto com a equipe do Banco Mundial, a equipe técnica, nós tivemos várias reuniões para buscar atender da melhor forma possível a necessidade de vocês e também buscar aplicar também da melhor forma possível esses recursos disponíveis. Ou seja, buscar utilizar esses recursos que serão destinados aqui para o município de vocês. Dessa forma, nós entendemos o quê? Que aquela manutenção de rotina que já vem sendo executada pelas prefeituras, muitas vezes com o auxílio do consórcio, que é o patrulhamento, o cascalhamento dos trechos, são obras de pouca durabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que a gente passa a máquina, passa a moto niveladora, a gente faz o cascalhamento, com a primeira chuva e o retorno do tráfego naquele trecho, a gente perde todo esse serviço e tem que executá-lo novamente. Sendo assim, entendemos o quê? Qual é o pior problema que pode acarretar danos para uma estrada vicinal ou para uma rodovia até uma rodovia pavimentada? É a água não direcionada, a água que não tem o seu destino correto. Dessa forma, nós escolhemos, o programa tratar dos dispositivos de drenagem. Obras de artes correntes e obras de artes especiais. O que são aquelas obras de artes correntes? Obras de artes correntes, muitos de vocês devem conhecer, são aqueles bueiros tubulares, de manilha, aquela manilha circular. Nós vamos trabalhar com diâmetros no mínimo de 1 metro. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas aí, são essas obras no mínimo de 1 metro, com linha simples, dupla ou tripla. Ou seja, vamos trabalhar com bueiro simples, duplo ou triplo. Esses são os bueiros tubulares. Esse é um bueiro triplo. Vamos trabalhar também com os bueiros galerias, que são os bueiros capeados. Essas galerias aí, cada uma destas aí ela pode ter em torno de 2 por 2 metros de dimensionamento e 3 por 3. Esse daí é um bueiro triplo de 3 metros. Ele, no seu tabuleiro, acima, ele tem em torno de 9 metros de comprimento, com os aterros de encontro, teria até muito mais de 12 a 13 metros de extensão. Ou seja, praticamente uma ponte. Vamos trabalhar também naqueles pontos que o rio ele não tem aquele nível muito alto, ele não sobe muito, porém ele espraia muito, ele abre muito, aquele leito do rio. Nesses pontos especificamente, nós vamos ter as passagens molhadas. São dispositivos de drenagem que têm manilhas no seu corpo, alguém deve ser, já tem manilha no seu corpo, que na maior parte do período do ano, ela vai passar entre essas manilhas a água. E de forma esporádica, naquela máxima cheia do rio, ela pode transpor esse dispositivo passando por cima, ficando em torno de 2 a 3 horas o tráfego interrompido, mas para a segurança de vocês vão ser colocados defensas, vocês estão vendo em amarelo aí, balizadores, essas defensas aqui em amarelo, balizadores também, para que informem a vocês que vão ser pintados em verde até 20 centímetros esses balizadores, que informem a vocês que podem trafegar, e acima de 20 centímetros desse nível da água que venha transpor essas passagens molhadas, vai ser pintado em vermelho, impedindo a trafegabilidade para que o carro não venha flutuar e aconteça um acidente. A pessoa perdeu o controle desses carros. Temos também aqueles pontos de baixada, que são... Pronto, aqui tem uma patroa aqui, uma moto niveladora, naqueles pontos de baixada, onde a água ela não passa para um lado para o outro da via, porém ela fica parada, fica estagnada ali, esperando, através do sol, da radiação solar, ela evaporar. Ou seja, ela pode durar vários dias ali parada, impedindo a trafegabilidade. Nesses pontos, nós vamos fazer a melhoria de grade, vamos levantar a cota, subir essa pista, para o nível que, quando a água da chuva vier bater ali, ela possa escorrer para a lateral, seguindo o seu fluxo normal e disponibilizando a trafegabilidade desses trechos aí. Em relação às obras de artes especiais, as nossas obras de artes especiais que nós podemos executar são as pontes. Nós vamos trabalhar com pontes de 10, 20 até 30 metros de extensão.
ela pode ter altura de muro variando de 2 metros até 6 metros, de acordo com o dimensionamento que seja necessário. Todas essas obras aí, para serem implantadas nas estradas, nós vamos fazer um levantamento, um cadastramento técnico georreferenciado, cadastrar todos esses trechos com GPS. Cada ponto desse também vai ser georreferenciado, para que a gente possa fazer o que a gente chama de dimensionamento de obra. A gente vai ver a seção mínima de vazão que a gente precisa para cada ponto desse. Por que isso? Para a gente não fazer uma obra superdimensionada nem subdimensionada. Uma obra subdimensionada, para vocês terem noção, primeira chuva que vier, normalmente, aquela chuva máxima cheia, ela leva a obra. Já pode acontecer em algumas situações, vocês podem ter vivenciado isso aí. Vem a chuva, ela leva a obra, onde ela vai parar 200, 300 metros de distância. E a obra superdimensionada é aquela obra que a gente gasta mais do que devia. Ou seja, se a gente gasta muito naquele ponto, a gente deixa de fazer alguns na frente. A gente tem que racionalizar esse recurso para a gente poder atender o máximo possível de pontos para vocês. Eu vou passar a palavra para João para ele dar continuidade, mas qualquer dúvida da parte técnica é à tua disposição. Obrigado, Janine. Sou Almir, sou secretário da Associação da área rural, agricultor. Se eu tenho ponte em estado ruim, ela também. Nós fazemos uma análise técnica, como eu falei, vai vir uma equipe técnica, 2 engenheiros da CEIM para fazer esse cadastramento georreferenciado. E essa equipe técnica vai fazer a avaliação dessa obra especificamente, dessa ponte. Ela vai ver se a ponte está a ponto de colapsar, ou se pode ser aproveitada, a questão só de manutenção. Se não for questão só de manutenção, a gente substitui a ponte. A gente faz a demolição da ponte existente. Se ela for de madeira, a gente retira as madeiras tudo, também o concreto da mesma forma e implanta uma obra nova naquele ponto ali. Ok, gente? Ficou tranquilo? Então, repetindo, né? O nosso foco aqui é identificar estradas que sejam do município, que sejam estradas vicinais e que tenham, ao longo do seu trajeto, pontos de alagamento que podem interromper a pista. Esses pontos de alagamento eles podem ser eliminados, suprimidos, com obras dessa natureza. Bueiros de vários tipos, pontes até 30 metros, 10, 20, 30 metros, ou passagens molhadas, naquelas condições em que Roma falou, em que você tem aquele leito de rio mais aberto e que passa pela estrada, você consegue botar ali um dispositivo, a água passar por dentro e quando tem a cheia, poder superar esse problema, tá? Então, assim, de posse dessa informação, vamos pensar assim: vocês vão precisar, alguns de vocês, porque se, por exemplo, forem da mesma comunidade, não precisam 2, 3 pessoas levantarem para falar a mesma estrada. Basta que uma representando aquele pessoal ali fala, tá? Lembre-se que a gente vai priorizar. Vocês têm que pensar em estradas que tenham esse problema. Não adianta pra gente haver uma indicação aqui de uma estrada que não tem um problema que o programa Pro Rodovias trabalhe. Não, eu vou botar porque vai que de repente eles resolvem mudar ali, em vez de fazer esse tipo de obra, no meio do caminho resolvem fazer asfaltamento. Não vamos fazer. O programa ele vem, como a gente costuma dizer assim, carimbado. Tem que fazer essa tipologia de obras, ok? Então, assim, se a estrada ela não tem um problema, ela não deve aparecer aqui, ok? Beleza? Só para fazer um exercício aqui, tá? De todo mundo que está aqui, quem quer indicar a estrada, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Tem 9 pessoas que podem indicar a estrada. Está dentro do nosso limite aqui. Tá? Agora vamos fazer um outro tipo de exercício aqui. Como eu falei, a gente precisa priorizar. Né? Porque, vou dar um exemplo clássico assim da gente, um exemplo bem fácil de entender. Eu moro na zona rural e minha comunidade, o local onde eu moro, ele é atendido por 2 estradas. Tanto eu posso chegar por essa estrada que vem por aqui, como eu posso chegar por outra que passa por aqui. Tanto faz. As 2 estradas têm problema
desse tipo aí. Ou lá na frente tem um atoleiro, eu acho que se botarem um bueiro aí, vai resolver a vida de todo mundo. Joia. Sou eu sozinho, tenho 2 estradas, estou eu aqui e minha vizinha Adenaide. Adenaide, vamos fazer o seguinte, eu indico uma, você indica a outra. Certo? Joia, estamos aqui na consulta. Onde está o problema? Não houve prioridade. Prioridade, quando a gente fala, é você dizer assim: eu tenho 2, eu tenho que escolher aquela que é a principal. Eu tenho que determinar aquela que é a principal. E quando é que vocês vão ver que isso é uma prioridade? Todo mundo, quando assinou a lista, todos assinaram, receberam esse papelzinho aqui. Esse papelzinho, essas 2 bolinhas são um adesivozinho, né, que representa o voto de vocês. Os rapazes receberam na cor verde, as senhoras receberam na cor laranja. Para a gente é importante ver essa questão, porque o programa Para Rodovias vai trabalhar algumas questões relativas a gênero, principalmente o que diz respeito à participação feminina nas consultas e a participação feminina nas obras. Então é algo que está sendo visto. Então para a gente é importante. Tá? Mas onde é que está o problema quando você tem 2 pessoas e a gente escolhe, vamos escolher aqui, você diz uma, eu digo outra. Quando você for votar, faz como a votação? Tem 2 pessoas. Uma vai botar os 2 votos dela em uma estrada, a outra vai botar os 2 votos dela na outra, né? Aí eles aqui, que estão em 5, resolvem priorizar, aí faz assim, junta seu voto, seu voto, seu voto, seu voto, seu voto. Tem uma estrada aqui que tem 2 votos, tem uma estrada aqui que teve 8 votos. Você competiu? Não competiu. Poderia ter 4 votos e chegar perto, ou passar uma outra estrada que teve só um voto ali. Vocês entenderam? Então assim, toda essa dinâmica, todo esse trabalho, ele é feito e ele é pensado para que vocês que estão aqui hoje decidindo pela população sejam capazes de priorizar mesmo. Priorizar. Significa, João, mas de repente, mesmo com 2 votos, a obra chega lá. Pode ser que chegue, não é? Convém arriscar. Se você tem 4 votos, por que eu só vou dar 2 e melhorar a estrada e não chegar? Porque o que é que pode acontecer, gente? Eu tenho um montante de recursos para Aratuípe. Digamos lá, 1 milhão. Eu tenho para Aratuípe. Aí a primeira estrada aqui, ela teve tantos votos. Vamos ver qual é a estrada mais votada. A estrada número 1 ali. Teve tantos votos. É a mais votada. Nossa equipe vem, ali com o engenheiro Romo, vem com a equipe dele e olha a estrada. Olhou a estrada, correu a estrada toda. O que tem para fazer? Gastou 120 mil reais de obra. Eu tenho 1 milhão. Sobrou dinheiro, eu vou para a segunda, mais votada. Fiz aquela estrada. Sobrou dinheiro, vou para a terceira. E assim por diante. Pode chegar naquela estrada que só teve 1 voto, ou que apareceu aqui e nem voto teve? Pode, se sobrar dinheiro. Então a gente vai partindo das prioridades. Quem do mais votado para o menos votado. Da mesma forma, pode acontecer que uma estrada aqui recebeu mais votos do que outra e a gente vai com a nossa engenharia lá. A estrada tem tanto problema que gasta o dinheiro todo. Pode acontecer. Já aconteceu no programa. Entendeu? Já aconteceu no programa passado. Uma estrada só consumiu o dinheiro inteiro do município. De tanto problema que tinha. Deu para fazer a segunda? Não. Deu para fazer a terceira? Não. Então, quando a gente fala em priorizar, é pensar nisso. Pode acontecer tudo. O melhor dos mundos seria que nós pudéssemos escolher aquela estrada, logo em primeiro, em segundo, aquelas estradas que são realmente aquelas estradas que servem à comunidade, que tem grande fluxo porque tem produção agrícola lá, o pessoal não consegue tirar, que serve à escola, que serve de rota escolar, que para os meninos perdem aula, que o pessoal precisa vir para a cidade ou ir para outra comunidade ser atendido pelo médico.
O ideal é a gente fazer esse exercício e pensar dessa forma na coletividade. Ok? Pergunta. Só para tirar uma dúvida, eu sou Alex, sou computacional rural. Temos duas situações, onde todos somos representantes também do Poder Legislativo, e tem duas questões que às vezes as pessoas cobram muito. Agora, essas duas situações são pontes. Temos uma na estrada vicinal aqui, que é uma ponte aqui no Rio Caraíba, que ela é muito irregular para a estrada. A estrada é bem larga e a ponte é estreitinha. Isso aí temos como prioridade também colocar. Aí ela pode passar. Veja. Prioridade não, pode citar. É um problema atendido pelo programa. Essa estrada, o que vai acontecer aqui, caso vocês queiram indicar, é indicar as estradas. A gente não vai lá só olhar esse ponto, a gente vai olhar a estrada inteira. Se na estrada inteira houverem outros pontos, a gente analisa outros pontos também. Você, por exemplo, diz, olha, lá o problema é uma ponte. Hoje é uma ponte, às vezes resolve com um bueiro desse, um bueirão desse de 3 metros, você pega, bota ali e acabou o problema. Entendeu? Mas a questão é se a estrada tem um problema que o programa oferece solução. Se é uma estrada que nunca lava, ela não deve nunca aparecer aqui. Tá certo? Então, assim, a gente vai fazer... Pois não. Aí tinha mais uma segunda questão, que as pessoas têm umas comunidades que nos cobram muito. E eu posso falar até a comunidade zona rural em si, né? Porque assim, é uma ponte que tem, hoje ela se encontra de madeira. Sim. E ela liga o município de Aratuípe com o município de Jaguaribe. Certo. Entendeu? E ela é muito utilizada pela população, principalmente pela população mais próxima. Certo. Porque eles vão buscar muito serviço, né, num lugar chamado Palma, que pertence a Jaguaribe. Que é Jaguaribe. Só que a nossa comunidade usa muito. E também tem a situação, você tem que fazer um percurso bem maior, onde nós estivermos, se a gente conseguir uma ponte naquela localidade, essa população vai ter um acesso bem mais rápido. Pronto. E desse outro lado, ele tem acesso de vários setores. Pronto. Você estando aqui, veja, cada pessoa que vier aqui, e aqui a gente fez aquele levantamento nosso preliminar aqui, 9 pessoas levantaram a mão, cada uma pode indicar uma estrada. Veja como o seu caso é curioso, um pouco parecido com aquele caso que eu expliquei aqui. No seu caso, você tem 2 estradas e se você está sozinho, você vai ter que indicar uma. Entendeu? É aquele momento em que a gente vê que sabendo dessa mobilização, sabendo dessa consulta, sabendo disso, as pessoas deveriam ter vindo para cuidar dos seus interesses. Né? Tem um discurso na advocacia que fala, né, o direito não socorre aos que dormem. Né? Às vezes as pessoas ouviram falar, foram convocadas e disseram, não, isso aí é mais coisa do governo, não vai ter nada não. Né? No caso, você sozinho, você vai ter que pensar em uma para indicar, se as duas servem. Agora, antes de falar com vocês aí, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Essa ponte que você está dizendo, que mais uma vez, hoje é uma ponte, pode ser um outro artefato de engenharia para resolver. Mas enfim, o que vocês pretendem resolver. Lembrem que o dinheiro de Aratuípe pertence a Aratuípe. Se nós tivermos que fazer uma estrada, nós vamos até o limite de Aratuípe, a gente não entra em Jaguaribe. Então assim, você tem uma estrada que ela é toda boa. Para chegar lá, a estrada ela é toda boa. O problema é você acessar Jaguaribe, e daqui para Jaguaribe tem um monte de problema. Vai resolver fazer a ponte? Você vai indicar algo que beneficia Jaguaribe? Jaguaribe, inclusive, ela é consorciada ao CIAPRA, mas ela se consorciou depois do programa, depois da gente lançar o programa, então ela não está no programa. O melhor dos mundos seria que essa ponte, essa estrada aparecesse aqui, priorizada, e aparecesse lá, aí dividimos os custos. Mas Jaguaribe não está no programa. Você vai fazer uma indicação que beneficia majoritariamente a população de Jaguaribe, aí tem que pensar. E é você que vai ter que pensar. Entendeu? Atendendo a solicitação da nossa mídia. Boa tarde a todos. Tenho aqui um morador da comunidade e tem nós que somos vereadores que percorreram lá as comunidades. Né? Mas que hoje estão aqui como moradores. Pois é.
Então, assim, o código trouxe aí, eu pontuei aqui mais ou menos umas 7 situações, que são parecidas em comunidades diferentes. É só para. Eu sei que eu só vou ter claro. Não, a questão, na verdade, é que você não precisa falar. Certo. Essa que é a questão. Não há necessidade de você listar aqui, porque se cada um que estiver aqui for falar o que é que acontece na sua estrada, a gente nunca sai daqui. O que é importante você saber, e foi isso que a gente frisou no início, se para cada situação dessa você sabe que aquela estrada, esse ponto aí está em uma estrada do município de Arapuí, e ele pode ser tratado com as soluções apresentadas pelo Promodovias, você não precisa citar, olha, tem uma ponte assim, tem um problema assim, não há necessidade. Porque a gente vai ver isso depois, entendeu? Não há necessidade de você falar aqui, como por exemplo, o nosso Alex, né? O nosso amigo Alex falou, não, tem um negócio lá que tem uma ponte, serviu como exemplo. Mas não há necessidade de relatar. Se você chegar aqui e disser assim, eu quero indicar a estrada que começa em tal lugar e termina em tal lugar, eu já entendi que a estrada tem um problema que a gente já tem. Muita situação. Entendeu? Entendeu? Pois não, amigo. Boa tarde a todos. Ele estava falando ali, o meu, né? Romeu. Sobre as melhorias, né? Da estrada e também a durabilidade da estrada. Sim. Aí eu queria saber de vocês até que ponto esses locais, porque assim, acho que a maioria das pessoas que estão aqui sabem que dificilmente acontece a questão de água ultrapassar as pontes. Ultimamente aconteceu aqui na primeira ponte, quando a gente sobe aqui, sai da estrada, do asfalto para a estrada de chão, mas o prefeito fez a recuperação. Ele fez um desviozinho e a água passou por cima, a ponte estava ruim, enfim, ele fez. Mas até que ponto essas obras trazem melhoria para o restante da estrada? Porque a gente vê muito que é como ele falou, né? A gente faz hoje, amanhã a água vem e tira. Faz hoje, amanhã a água vem e tira o cascalho e a estrada fica, né, periculada, as pessoas reclamando. A questão aí, qual é seu nome? Leandro, a questão aí é a seguinte, né? O que normalmente você faz e nas chuvas a água leva com muita facilidade é, infelizmente, porque as prefeituras não têm recursos, a gente reconhece a dificuldade dos municípios em terem recursos para investimento, porque senão asfaltava, fazia a drenagem e resolvia o problema da estrada. Normalmente isso acontece ou com as obras de manutenção comum, você faz aquele encascalhamento para melhorar a estrada, está tudo seco, está beleza. Se vem uma chuva mais forte, ele leva, lá vai a prefeitura 2 meses depois fazer tudo de novo. Ou quando o problema necessita de uma solução como essa, que é uma solução duradoura, robusta e cara, e ela é feita subdimensionada, sem estudo. Muitas vezes o que acontece, e esses são os exemplos que a gente tem, é que os municípios, como tem pouco recurso, eles não fazem o projeto exato daquele ponto ali. Então, aonde é para ser uma obra, digamos, de 3 bueiros, ele coloca um pequeno. Na primeira chuva não leva porque foi uma chuva fraca. Se você tem uma chuva um pouco mais forte, arracha. Então, aí, nós fazemos, a nossa proposta que nós vamos fazer, com estudo de bacia e considerando as mudanças climáticas, que é uma realidade que o planeta vive. Então, aquelas chuvas que estão atingindo determinadas regiões, elas estão vindo com cada vez maior intensidade. Ela pode nem prolongar. Antigamente chovia 15 dias, hoje chove 3 e acaba com tudo. Então a gente está atento a essas circunstâncias para fazer a solução, para colocar a solução conforme a ciência manda, conforme a ciência da engenharia manda, e conhecendo essa realidade de mudança do planeta. Essas obras elas são entregues a vocês, são entregues à prefeitura. Cabe à prefeitura fazer a manutenção. Pode acontecer também de daqui a alguns anos um artefato desse ser levado por uma enxurrada porque nunca foi feita a limpeza dele. Entupiu de mato, arrastou. Entendeu? Cabe à prefeitura fazer. Boa tarde. Meu nome é Lediane, estou como representante, presidente da Associação de Moradores. E hoje eu estou aqui representando as comunidades, que a associação abrange as comunidades, né? Não posso
a pontuar todas, mas vou pontuar hoje a mais necessitada, né? Que quando se trata de estrada de sinais, todas têm problemas, não vai ter nenhuma intacta. Mas estamos aqui para priorizar as mais necessitadas, como você falou. E olhando aí essas obrazinhas de bueiro, dessas coisas aí, eu vi que há condições de melhorias onde eu vou pontuar, que são a mesma estrada que você falou que não pode pontuar mais de uma. Mas assim, Cada pessoa. Mas assim, é ligação. É os problemas da mesma estrada, que eu sou Junco, ela é Prata. A estrada segue é a todo mesma, mundo. passa a mesma estrada. Vocês vão dizer onde a estrada começa, onde a estrada termina. Isso. E a gente vai marcar ali e na hora vai haver a votação. Vocês Isso. fazem a sua votação. Porque, assim, situações de quando chove, a gente não atravessa. Como outro dia mesmo, ficou todo mundo sem atender a escola, o ônibus Sim. não rodou. Nem município, onde a passagem onde ia passar, nada transitou. Sim. Sobre a passagem da água, que é uma maneira só, que não dá para passar da água. Aí, E eu acho que aí essas situações vão resolver bastante esses problemas. E são 3 situações no mesmo estado. Se a gente passar aqui, não passa ali, se passar aqui, não passa lá na frente. E são 3 locais principais, sem contar que tem uma ponte, sem ser esses bueiros. São os bueiros e uma ponte. É isso, gente. Quando há esse tipo, a ocorrência é essa, a gente consegue resolver com essas obras, vocês podem indicar a estrada. Pronto. Esse é um caso, gente, e foi importante essa questão de Lidiane por conta disso. Às vezes, você quer indicar uma estrada, ele quer indicar, às vezes, a mesma estrada em um trecho diferente. Lembre que tem votação, né? Tem votação, então a gente precisa, a prioridade ela é feita em cima da presença de vocês, tá certo? Então, se você pode indicar uma estrada que passa em várias comunidades e tem gente presente aqui, indique do ponto onde ela chega até o ponto mais distante. É o que provavelmente que vocês vão fazer. E não indicar 3 estradinhas diferentes. Tá certo? Vamos lá então? Quem vai indicar a estrada, o pessoal que vai indicar a estrada, que ainda vai indicar a estrada, faz uma filazinha aqui. A gente tinha levantado 9 pessoas, né? Faz uma filazinha aqui na minha frente, vamos fazer esse primeiro momento aqui. Só fazer a fila aqui. Basta aqui, não fala. Entendeu? Basta aqui. Vocês querem ter 10 minutinhos para começar? Precisa? Pronto. Ó, 10 minutinhos para vocês começarem. Tá certo? 10 minutinhos para vocês começarem. Tudo certinho? Pronto. Quem vai indicar? Vem fazer uma filinha aqui. Não, eu acho que a gente aí estou em grupo, foi prioritário, discutindo em coletivo, teve coletivo. Vamos tá As perguntas são simples, viu? Se você não souber responder, alguém quiser responder. Isso, porque agora só fique tranquilo. Você que vai falar, são quantas estradas? 3 estradas. Você que vai falar as 3 então. É isso? Pronto, vamos lá. Primeira, começa onde e termina onde a estrada? A primeira estrada, por exemplo, eu vou Você diz dizer onde ela a começa. primeira e a última, né? Onde começa e termina. Exatamente. A primeira estrada começa na Saúde, termina na Moedinha. 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 Saúde, a Moedinha. Agora, enquanto ele escreve ali, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu vi que tem um monte de localidades. Se eu, sem conhecer a estrada, se eu entrar na Saúde e seguir direto, eu chego na Moedinha, ou tem que saber entrar e sair? É direto, eu chego na Moedinha, passando por todas essas localidades? Não, porque aqui a gente vai finalizar. Aqui entrando na Saúde, você vai chegar... É isso. Se eu não tiver, você entendeu? Saúde Eu não tenho como escrever todos esses distritozinhos ali.
Mas tem um que se eu não escrever eu me perco. Não, tô aqui. Não, aqui vai direto. Então pronto. Então pronto, é volta. É rota de carro escolar? Isso. Pronto. Não, vai ter. Tem. Vou botar. A gente vai Vai no ter gente. gente que pode errar. Se vocês acharem não, vai ter gente, vai com gente da prefeitura. É só para não ter. É só para na hora não dizer assim, era para virar aqui, virou aqui. Entendeu? Quantos quilômetros nessa estrada? Quantos quilômetros, meu Quantos quilômetros da Saúde à Moedinha? Mais ou menos. Aí é mais ou menos. Eu fiz esse, quem fez o mapeamento fui eu. Não lembro exatamente, mas é uns 15 a 20 quilômetros. Vou botar 20 quilômetros. Tirando a gente saber onde começa e onde termina, todo o resto pode ser aproximado, só para a gente ter uma noção. Quantas pessoas moram nessa região, ao longo dessa estrada? Mais ou menos. Pode chutar 2.000, 3.000 pessoas, 500 pessoas, 20 famílias. É mais. Quantas famílias, mais ou menos? Mas, de acordo com o conhecimento dos agentes comunitários que trabalham na sala ali, tem 3 colegas. Tem mais ou menos aí umas 400 famílias. 400 famílias, então vai ter umas 1.200 pessoas. 1.200 a 1.600 pessoas. Tem produção aí? Produção agrícola? Tem? É agricultura familiar? Pronto. Tem escola nessa região? Ou não tem? É rota de carro escolar. Só que hoje centralizou a escola que tinha nessa comunidade está Veio foi para um canto, mas o carro passa para pegar o menino. todo esse roteiro. Joia. O outro trecho qual é? O João. É, rota escolar, né? É rota escolar. Não é legal outra pessoa falar um outro trecho, não? Pode ser. De fotografias. Entendi. Pronto. Sem problema. O segundo trecho. Começa onde? Segundo trecho começa em Arapuí, Aqui na sede. aqui na sede, e termina no Jundiá. Sede a Jundiá. Jundiá. Sede a Jundiá. Quantos quilômetros são? Em torno de 25 quilômetros. Quantas pessoas mais ou menos moram aí? Mais de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas? É aproximado. Pronto. 1.000. Tem agricultura, tem produção? A agricultura familiar é muito forte, produção de farinha, produção de banana, cacau. Passa carro escolar? Essa rota é a rota principal De veículo escolar. Rota escolar. Vamos ver quem é que vai falar o terceiro. Para sair na foto. Sai na foto, aparece um monte de artista aqui. Agora faltou um outro trecho. Começa onde, amigo? E termina onde? Começa aqui na Cidade Palha. É um trecho que vai para o Bom Jardim e o encerramento do Barra Verde. Cidade de Palha. Cidade Palha. Aqui o bairro. Cidade Palha. Cidade Palha. De Palha. Cidade de Palha. Até Barra Vento, via Bom Jardim. É isso aí mesmo? A Barra Vento. Ali desenha a letra, viu? Artista, plástico, tá vendo? Via Bom Jardim. Quantos quilômetros tem aí? Vai dar base de 10 a 15 quilômetros. 15 quilômetros. Quantas pessoas moram aí, mais ou menos? Essa média com o Barra Vento dá mais 600 pessoas. 600 pessoas. Tem produção? Tem. Passa veículo escolar? Passa. Tem escola funcionando também. Tem escola, é roda escolar e a produção é agricultura familiar? Também. Agricultura familiar. Ok. Pronto. Tem mais uma localidade que eu lembrei aqui agora.
Sem problema. Sem problema. Deixa eu citar aqui só para não. Venha. Não tem problema não. Vamos lá. Começa onde e termina onde? Ó, essa nova aí vai começar no Caraípe. Aí vai até. Caraípe, aí a gente vai até o Riacho Fundo. Pra sair no Caraípe a Riacho Fundo. Caraípe, é isso, vai sair no Sapé. Vai sair no Sapé. Ele sai no Sapé ou passa aqui? Sai no Sapé. Então é Caraípe a Sapé, né? Não? Então pode ser Caraípe a Sapé. Pode ser Caraípe a Sapé. Caraípe a Sapé. Via Riacho Fundo. Via Riacho Fundo. Passa pelo Riacho Fundo, sai no Sapé. É isso? Via Riacho Fundo. Quantos quilômetros tem lá? Mas aí vai ter 15 quilômetros aproximado. Quantas pessoas moram lá? Bora bastante. Porque teve mesmo agora recente, nós vamos ter uma abastecimento de água. Que vai estar beneficiando mais de 400 famílias. Mais de 400 famílias. Agora só aquele 500 pessoas, 1.600 pessoas. Pô, é 1.000. Essa quantidade por enquanto é 1.500 pessoas. 2.000 pessoas. Tem agricultura lá? É familiar, é? Agricultura familiar. Tem escola? Posto de saúde? Porque assim, os colégios hoje, como centralizou para a mas nessa região a gente vai pensar em média de 4 a 5 colégios. E a rota escolar passa por lá, o carro da escola. Pronto, jóia. É isso aí. Beleza. Pronto, gente. Vamos lá, gente. Vamos para o final da nossa consulta. Vamos para o final da nossa consulta. Diga, claro. No caso, a primeira alternativa ali, né? O número 1. Já que todos aí estão via tal lugar, não poderia também botar ali via prata? Certo. Não, entendeu? Sem problema nenhum, foi isso que eu perguntei. Sede, Moedinha, via prata. Pronto. Saúde a Moedinha. É saúde, né? Saúde a Moedinha, via prata. Pronto. Agora, gente, olha, a gente vai encerrar aqui agora. Todos vocês, como eu falei antes, receberam 2 votos. Tá? Vamos ficar ligados. Todos vocês receberam 2 votos. Vocês votam como vocês quiserem. Essa é a primeira regra. O voto é livre. Vocês só tem que colocar o voto nessa parte marrom aqui. Não coloque voto aqui em cima porque apaga a informação. Tá? Coloca aqui. Então cada um vota como quiser. Essa é a primeira regra. Você tem 2 votos. Se você quiser botar 2 votos em um trecho só, você vota. Se você quiser dividir seu voto, bota um adesivozinho num trecho, outro adesivo no outro. Você vota. Cada um vota como quer. A segunda regra, vamos lá? A segunda regra é a seguinte: o que é que não pode, em toda eleição, quando a gente vai eleger prefeito, presidente, o que é que não pode fazer? Além da número de votos. Hoje de manhã falaram, aquele voto lá na Câmara de Vereadores de Itaperuá. O que é que não pode? Não pode boca de urna. Boca de urna, não é isso? Então assim, vamos evitar a pressão. Vote aqui, não vote aqui não. Cada um vota como quer. Beleza? Podem vir votar. E aí a gente vai apurar o resultado no final. De cada vez, calma aí, calma aí. Vamos encher logo essa prata aí. Um de cada vez. Não vai fazer uma não, né? Qual é que você está pegando? Bora. Qual é que você está procurando? Cidade de Palha até Barra Verde, via Bom Jardim, a 3.
Pronto. Mas você enxerga as pontas? Quase. O buraco, né? Não tem água direito. Hoje tem jogo. Qual? Aquele barco passa. Bom, ainda. Além de 20 lembra quem Deu volta lá e não perdeu. Não tem aquele restaurante que a gente vai lá de Pessoal, quem já votou, não espera o resultado, tá bom? Para poder guardar aí a informação. Muita gente filma. Boa. Entre logo para encerra. Vai lá. Pequeno pelinho. Bora, vereador. Bora, vereador. Secretário está em dúvida. Vai fazer, vereador? Tadinho, não se divide não, meu filho, só é dois votos. Vamos levar ali. Só a boca de urna, viu? Está pressionando o secretário. Não pode pressionar. Pressão em cima do secretário. Vai pro céu, no jogo de Aê. Então, voltando Todos votaram? Ele voltando, ele vem. Ele votou, ele veio. Vai. No final, não foi descontar, não foi? Uma grama falando sério. Do estado. Duque, dá pra você contar sozinho, né? Enquanto ele conta. Volta ao seu lugar, por favor. Volta lá que a gente vai ter uma fala de alguém. Queria agradecer a colaboração de vocês, a quem convocou vocês, que eu não tenho ideia, mas aconteceu. Vamos daqui para frente procurar ver o prazo mais curto de começar essas obras. Viu? E dar os parabéns aqui à dama aqui, porque ela hoje foi a rainha dos votos. Parabéns, secretário. Quem dá a palavrinha aqui, por favor? Silvio e toda a sua equipe, a nossa competentíssima equipe da CEINFRA, a gente agradece, a gente sempre sabe que esses dias tem sido estrada, muita estrada para vocês, muita luta, mas é assim que se constrói, a gente fica feliz por vocês que estão aqui, que puderam propor, que puderam vir ajudar a construir. A gente fala muito da construção das políticas públicas e muitas vezes quando a gente tem a oportunidade de opinar, de participar, a gente costuma muito apontar o dedo, mas esse é o momento da gente não apontar, a gente vir dizer, não, estou aqui e eu vou dar minha cara a tapa para também propor, para dizer onde é que está o problema. A gente fica muito feliz em receber o governo do estado aqui, vocês estão representando o governo do estado, o nosso companheiro do consórcio também, que tem sido de extrema importância para a gente, o consórcio que é um dos consórcios, não é porque a gente está com representante aqui não, eu faço parte da Câmara Técnica da Secretaria de Agricultura, a gente tem uma máquina, uma pá carregadeira aqui no município,
que é fruto dessa parceria com o consórcio, e a gente é muito grato por isso, porque tem ajudado muito o município, muito os serviços de estradas, de recuperação das estradas. Agradecer a ele, dizer que ele leva o nosso agradecimento ao presidente do consórcio, ao nosso diretor executivo Léo, que é um parceiro de primeira hora, e não deixar de agradecer a vocês, porque a gente está aqui como gestor municipal, os meninos como gestores estaduais. Esse projeto é uma luta muito grande do Estado para conseguir um recurso para apoiar os municípios. Isso não é à toa, entendendo as dificuldades que o município tem para fazer obras estruturantes. A gente sabe que aos tomos e barrancos o município consegue fazer o patrulhamento, consegue botar um cascalho na estrada, mas a gente recentemente, Silvio e os demais, a gente, assim, um período curto, o prefeito teve que construir 2 pontes, porque caiu, já era muito antiga. Até por isso a minha primeira pergunta a João, a gente tem várias que estão em situações que a gente sabe que precisa de uma atenção especial, mas que nesse momento já teve esse investimento grande em 2 pontes. Vocês sabem que não é fácil para o município do Porto de Aratuípe. Tá com o secretário de Finanças agora, para vocês terem a ideia, agora nessa data de recebimento de ICMS, a gente recebeu apenas 16 mil de ICMS. Então, a luta para construir obras, para fazer a coisa acontecer, é muito grande. Eu estou falando aqui não só enquanto secretário de Agricultura, mas falando em nome do nosso prefeito, que gostaria de estar aqui, mas teve uma agenda em Salvador. Ele hoje está assumindo algumas funções também na UPB, no Departamento de Cultura da UPB. Então, tem várias outras atividades, por isso, hoje ele teve essa agenda em Salvador, não pôde estar aqui, mas gostaria muito de estar aqui presente também, nos deu todo o suporte. E assim, agradecer a vocês e assim, dizer que a gente precisa a cada dia fortalecer esse processo de escuta, de participação popular. A gente tem vários mecanismos de participação na formulação das políticas públicas. A gente tem conselho de saúde, a gente tem conselho de educação, e muitas vezes a gente não usa para chegar e dar a nossa opinião e dizer o que é que dói na nossa pele lá na nossa comunidade. Então a gente precisa ocupar esses espaços, porque é um espaço legítimo, é um espaço nosso, que não foi construído, não foi dado de uma forma gratuita, foi fruto de lutas de companheiros, de pessoas que lá no passado fizeram esse enfrentamento para que a gente pudesse garantir esse direito na Constituição, na nossa Constituição, para que hoje a gente pudesse estar tendo esse momento aqui de dizer aquilo que a gente quer para as nossas estradas. A gente pode dizer para a saúde, a gente pode dizer para a educação, a gente pode dizer para a ação social, a gente pode dizer para todos os setores da gestão, porque todos os setores deveriam ter conselhos atuantes. E se não tem, a gente, enquanto sociedade civil, tem a nossa parcela de culpa que a gente não busca participar. Então esse é o recado que a gente deixa, e dizer da nossa gratidão a todos vocês por essa contribuição. Eu quero agradecer a todos de novo, em nome do governador do estado, Verão, e do nosso secretário Sérgio Brito da Infraestrutura, que foi quem arranjou tudo isso para que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigado a vocês. Gente, para finalizar, cantar o bingo, né? Trecho 1, Saúde a Moedinha, Via Prata, 17 votos. Trecho 2, Sede a Jundiá, 6 votos. Trecho 3, Cidade de Palha até Barra Vento, via Bom Jardim, 10 votos. E o trecho 4, Caraíbe a Sapé, via Riacho Fundo, 1 voto. Lembrem do que a gente conversou aqui a respeito dos recursos, a respeito do que pode ser encontrado em termos de dificuldades, em termos de necessidades em cada via, né? E para vocês poderem modular a expectativa de vocês quanto a obras.
tanto o recurso ele pode ser suficiente para resolver uma, como pode ser suficiente para resolver 4. Né? Nós não sabemos, só vamos saber isso fazendo um estudo sério a respeito. Né? Mais uma vez agradecer à Casa Legislativa, a presença dos vereadores pela cessão do espaço, né? A Casa do Povo, não poderia ser diferente. Mais uma vez agradecer ao Executivo Municipal pelo esforço de ter feito e principalmente a população que está aqui representando e que fizemos um bom trabalho, um grande trabalho agora de tarde. Viu? Muito bom, muito obrigado. Bom retorno para casa, todo mundo. Acabamos de ouvir o programa Falando Sério com nosso amigo César. Até o próximo programa.